vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um estúdio de vlog aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Inclusive, me perdoem que semana passada acabei não postando nenhum estúdio de vlog justamente por conta dessa correria, que eu já tava ficando de férias, então eu optei por descansar um pouquinho e gravei esse estúdio de vlog aqui de 16 minutinhos pra vocês dos meus últimos dias de estudo para finalmente ficar de férias. Então foi muito corrida a minha última semana de aulas. Eu não tive a última semana de aula em si, eu tive mais provas. Então era todo dia prova, 2 provas por dia. Então, sério, gente, isso era muito cansativo. E com isso eu não tava conseguindo muito fazer tudo que eu tinha pra fazer, somente estudando mesmo. Então foi basicamente esse o motivo do meu sumiço em geral. E hoje, quando eu tô editando, narrando esse vídeo, eu já estou de férias, graças a Deus, e assim, tá sendo muito legal, eu vou mostrar pra vocês depois em outros vlogs. Então vamos lá, sem mais enrolações, pra mostrar pra vocês aí os meus dias, como é que foi ir pras provas e tudo mais. E tinha dias, gente, que era tão corrido no sentido de muita coisa pra estudar, que sério, eu tinha que abrir mão de muita coisa pra fazer. Nesse dia aí, se eu não me engano, tinha que estudar física, e eu não tava sabendo da maioria dos assuntos, então foi assim, uma correria. E como sempre, Maju sendo Maju, tem que começar o dia se planejando, senão não sou eu, né, gente? Bom, Maju, então, como é que foi pra eu me organizar para esses dias de provas? Como é que eu fiz pra conseguir dar conta, assim, de tudo? Então, vou ser bem sincera. Primeiramente, não deu pra dar conta de tudo. Como falei pra vocês, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Então, por exemplo, não dava pra estudar todos os conteúdos no dia. Eu tinha que estudar os que eu tinha mais dificuldade. E os mais fáceis, assim, a gente ia na hora mesmo, usando nossos conhecimentos. Eu comecei organizando em relação aos controles de matérias, só que dessa forma não deu muito certo para mim, então eu acabei organizando por controle de conteúdo mesmo, no caso de resumos, e esse aí é o caderno da NoteMe, e ele é simplesmente assim, perfeito, dá pra você tirar, colocar de novo, enfim, eu já falei várias vezes aqui dele no canal, e eu super recomendo pra vocês, eu fiz todos os meus resumos nele, e não me arrependo nem um pouquinho. E aí está o controle de assuntos que eu acabei não usando e agora o controle de resumos, que foi o que eu mais usei. Então nele eu anotei a matéria e depois, no caso, o assunto que ia cair mesmo. E quando eu terminava de fazer o resumo, eu só marcava como feito e dessa forma eu conseguia me organizar bem melhor. Bom, como é que eu ia estudar física, já que eu não sabia a maioria dos assuntos para o dia seguinte? Nesse dia eu ia ter uma aula de revisão do origami, só que como eu não sabia um pouco dos assuntos ainda para conseguir fazer uma revisão mesmo, eu precisava ver algumas videoaulas. Então o que é que eu fazia? Eu via as videoaulas das matérias que eu tava com mais dificuldade, que tipo assim, eu tinha que aprender de todo jeito, e as que eu tinha facilidade, eu só deixava para fazer os exercícios para ter certeza se eu tava aprendendo ou não. E eu mostrei aí no meu Instagram de estudo, que é @estudio_foco, esse método que eu usei, que basicamente eu fazia o resumo e eu grampeava, no caso, os exercícios que eu fazia e tudo mais. E aí ficava tudo no caderno, tudo juntinho e maravilhoso. Eu amei demais esse estilo assim que eu fiz. Na aula de física, o professor estava fazendo a correção de uma lista, então eu fui meio que me adequando à forma para tentar entender os assuntos de forma mais fácil e também já estudando aqueles que eu estava com mais facilidade, também os que eu estava com mais dificuldade. E uma dica é você não desistir. Se você não está aprendendo aquele conteúdo, se você não está conseguindo, procura outras videoaulas, procura outras formas de você aprender lendo, escrevendo, enfim, e vai dar certo, pode ter certeza. Bom, gente, então acabou molhando aqui o meu resumo sem querer, mas o que acontece? Agora minha aula de Agora eu tô aqui arrumando as coisas pra começar a estudar.
e eu vou fazer bastante exercício, ver primeiramente vídeo aula e depois fazendo exercícios. E assim a gente vai indo até tentar entender todos os assuntos que vai cair na prova. E quando eu vou começar a estudar, eu sempre gosto de começar pelos assuntos mais difíceis ou mais extensos. Por que isso? Porque quando a gente vai começar, a nossa mente ela já tá muito assim mais leve, já dá pra caber mais coisa, enfim, no caso ela tá mais tranquila. Então não tá daquela forma quando a gente tá terminando os estudos, que a gente só quer terminar mesmo, a gente tá nem aí mais, a gente só quer descansar. Então quando a gente deixa o assunto mais difícil ou mais extenso por último, a gente gasta muito mais tempo, a gente fica, nossa, já chega, não aguento mais. Então, começando pelo mais difícil, assim eu vou levando os mais fáceis, vai terminando até ainda mais rápido. Isso é algo muito legal. Então aí, por exemplo, eu tinha acho que 4 a 5 conteúdos para estudar, só que dentro deles, 2 eu já tinha estudado. Então eu fui vendo qual era o assunto mais assim extenso dentre os 3 que faltavam. E aí eu fui começando pelo mais difícil, no caso. Aí eu tava só fazendo a anotação que tava faltando nesse conteúdo que eu não tava sabendo muita coisa. E aí eu fui estudando os outros que eram mais assim extensos e assim foi indo. E até que deu pra dar uma boa estudada. E outra coisa que eu acho que dá pra vocês perceberem é que nesse momento assim de véspera de prova, eu não tô muito assim ligada em fazer anotações bonitinhas, arrumadinhas e tudo mais. Eu só tô mesmo me forçando para entender, porque como eu tenho pouco tempo para estudar e para compreender todos os conteúdos, eu só quero mesmo escrever para conseguir fixar. Porque assim, eu vou mostrar pra vocês aí, e esse vai ser um grande milagre, que eu acho que eu nunca fiz nenhum stage vlog aqui lendo o livro pra vocês. Por quê? Porque dessa forma eu fazia muito antes e não dava certo pra mim, que eu lia o livro, passava tipo assim um dia todo lendo o livro da escola, enfim, do assunto. E aí, quando chegava depois para fazer o resumo, exercício, eu não entendia nada. E como esse stage vlog eu tava aprendendo matérias que estavam com um pouco mais de dificuldade, eu fui testando outros recursos. Então eu tentei ler o livro pra ver se eu entendia alguma coisa. Gente, não mudou nada, eu não consegui, eu tive que ver outra videoaula depois, tive que entender de outra forma, e assim foi. E enfim, dessa forma eu consigo ser bem mais produtiva e também prestar mais atenção na videoaula, porque quando a gente tá ali estudando, aí passa a música, a gente se distrai, então eu escrevendo eu consigo ter muito mais assim foco. E aí está o grande milagre pra vocês, eu lendo livro, gente. Mas não é algo tão surreal assim. Eu leio sim, só que para estudar em si, para véspera de prova, eu normalmente não faço isso, como eu falei pra vocês o motivo. Mas aí eu tentei dar uma estudada e sério, acabou não dando muito certo, mas cada um tem seu método. Eu vejo muita gente que estuda a partir de lendo livro mesmo, assim, e dá super certo. Então você vai vendo, tem a forma de você ler, tem a forma de você escutar, escrever, enfim, cada um tem o seu método diferente. Então, tentei terminar aqui todos os conteúdos primeiramente, para depois fazer os exercícios. Porém, em filosofia, o professor acabou de me mandar alguns slides, então eu vou logo estudar filosofia para ficar logo livre. E depois eu vou dar uma pausazinha e fazer os exercícios de física, já que agora eu já tenho praticamente a teoria. Agora a gente tem que focar nos exercícios para ver se tá tudo certo, para ver se tá faltando alguma coisa, ou se não entendeu, se entendeu, enfim. E para revisar, para ver se tá tudo certinho, eu comecei vendo os exercícios, no caso eu pesquisava o nome da matéria e logo em seguida exercícios, e aí aparecia normalmente do mundo, educação, ao Brasil, escola,
Acho que são esses dois que eu mais uso, que só aparecem 5 exercícios. E eu acho isso algo muito legal, por quê? Porque dessa forma eu não tô me desgastando muito, mas ao mesmo tempo eu já tô revisando todos os conteúdos. E nesse momento já era noite, então assim, eu já estava exausta, então eu estava respondendo mesmo na minha mente, e graças a Deus deu tudo certo. E no dia seguinte, eu tinha que estudar história, então assim, imagino o tanto de conteúdo extenso que eu tinha que estudar, no caso, revisar, estudar, enfim. Eu comecei primeiramente por ditadura militar, que eu achei que era o assunto assim que era mais extenso em relação a períodos e tudo mais. Então eu comecei anotando o que é que cada um representava, o início e tudo mais. Eu fui anotando de acordo com as videoaulas. No caso, eu vi uma videoaula acho que de 20 ou 25 minutos ou 15, se eu não me engano. E logo em seguida também teria uma videoaula não, uma aula do origami para revisar, onde também teve mais alguns exercícios. E o origami que eu tô tanto falando aqui pra vocês são aulas que eu já falei em vários vídeos aqui no canal também, que eu faço normalmente à tarde. E são aulas de revisão das matérias, com outros professores, exercícios, correção de redação. E assim, em relação ao meu ano de estudo, se não fosse origami, gente, eu não sei o que seria dos meus estudos realmente. Ah, e pro ano de 2021 eu já vou logo aqui deixar minha recomendação para vocês, se vocês querem ter assim uma plataforma de estudos para vocês estudarem. Eu recomendo imensamente a plataforma da Sala do Saber, porque é a melhor plataforma de estudos online assim do Brasil, porque sério, gente, é muito bom. Tem os exercícios, tem as videoaulas também lá, também são legendadas, caso você goste. E também, assim como eu, se você tá querendo também, assim, acompanhamento dos estudos, fica aqui também minha recomendação do origami, porque, gente, vocês já viram o tanto que eu falo dele nos meus vídeos. E eu recomendo, assim, de olhos fechados, porque, como eu falei pra vocês, eu não sei o que seria dos meus estudos. Assim, me abraçou realmente em relação a tudo. As matérias que eu tinha mais dificuldade, eu consegui aprender. Enfim, é perfeito. Gente do céu, vocês não sabem o que vai acontecer aí. Eu falei pra vocês aí logo em seguida sobre o que aconteceu em relação a essa anotação que eu tava fazendo sobre Nova República. Que eu estava fazendo a Nova República, assim, dos presidentes do Brasil e tudo mais. Achando que tava super o assunto certo pra estudar, pra prova. E assim, eu tava fazendo todas essas anotações antes da aula, porque eu queria, quando terminasse a aula, eu já estaria livre, de boa. Não foi bem assim, vocês vão ver aí. E nossa, eu fiquei muito, muito, muito triste. E só depois eu fui descobrir que não era Nova República, e sim República Liberal que ia cair na prova. No caso, eu sabia que era República Liberal, mas eu não sabia que Nova República e República Liberal eram conteúdos diferentes. Só pra vocês verem como é que tava a minha cabeça em semana de prova, gente. Gente, vocês não sabem, sério. Esse assunto aqui que eu tava anotando é Nova República. Só que assim, o que vai cair na prova é República Liberal. E eu anotei sobre Nova República. Então, assim, não serviu pra estudar agora, mas pelo menos eu fiquei entendendo melhor, assim, em relação aos presidentes do Brasil. Então agora a gente tem que estudar mais um assunto, porque eu estudei o assunto errado. Parabéns! Então, lá vamos nós na saga da anotação, e essa aí era o conteúdo de arte, porque, como eu falei pra vocês, eu teria duas provas, uma era de história e a outra era de artes.
Então eu tava anotando aí sobre arte contemporânea e depois eu tinha que anotar sobre tropicalismo. Gente, nesse momento. Enfim, isso sempre acontece comigo, mas esse aí era o conteúdo. Então foi basicamente esse, acho que, não sei se é o último Stage Vlog aqui do ano de 2020, mas foi esse, assim, que encerrou meu ciclo em relação aos estudos de 2020 da escola. E eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. E também a você que acompanha, assim, toda essa saga de Stage Vlogs do ano de 2020 aqui no canal. Vai ter muito mais ano que vem, com fé em Deus. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer muitos vlogs agora nessas férias, fazendo vários conteúdos diferentes. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Beijos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, me seguir lá no meu Instagram de estudo. E é isso, grande beijo!